Vamos falar agora, então, dos cuidados com a sua saúde, com o seu corpo de uma forma em geral. É indispensável para o organismo humano, ou seja, a vitamina D tem entre suas principais funções a absorção de cálcio nos nossos ossos, prevenção de doenças cardíacas e o controle do peso e até cuidados com a nossa saúde mental também. Então, a gente pensa que a falta dessa vitamina também gera consequências para o nosso organismo. Então, para a gente entender o que é a vitamina D, mitos e verdades, nós vamos conversar agora com o doutor médico endocrinologista e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutor Paulo Augusto Miranda. Doutor Paulo, bom dia, Sérgio. Honra tê-lo aqui, né, mais uma vez, né? Muito obrigado pela presença, por ter atendido o nosso convite e, desde já, tenha e viva um ano de 2019 repleto de bênçãos aí, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer mais uma vez estar aqui. Doutor, o papel, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu posso usar essa expressão, o papel da vitamina D é muito importante para todos nós, né? Sim, a vitamina D, ela pode ser chamada de vitamina D ou de hormônio, né? Vitamina é uma substância indispensável que a gente consegue em alimentos, né? E algumas vezes em suplementos. Mas tanto a vitamina D pode ter fonte alimentar, né? Como também ela é produzida pelo nosso corpo, né? Na verdade, a principal fonte de vitamina D no nosso corpo é a produção dela, que é feita através da pele. A exposição ao sol e aos raios UVB, ela vai gerar a primeira reação, né, de produção do substrato inicial para a formação da vitamina D, que ao longo de algumas passagens, principalmente pelo fígado e pelo rim, vai se transformar no hormônio ativo final, né? Então é importante essa percepção de que é uma vitamina, sim, mas a gente tem a produção endógena também dela, né? Então ela pode ser considerada um hormônio, né? E realmente muito importante para a nossa saúde. Agora, quando a gente fala então sobre o aspecto da absorção através e até da produção pela pele, né? A gente tem também como uma das principais fontes o sol. Aí eu pergunto, por exemplo, sem querer levantar polêmicas, mas o filtro solar, ele impede ou ele diminui ali essa produção por causa dessa exposição solar? Ou não necessariamente? Sim, é um tema um tanto quanto polêmico realmente, mas sim, o filtro solar ele diminui parcialmente a produção de vitamina D, né? Então, a exposição solar ela deve ser parcimoniosa. Apesar do horário que o sol mais produz vitamina D para a gente, é aquele horário de maior risco de exposição, porque também é o maior espaço de ação dos raios UVA e UVB. De 10 às 2, 3 horas da tarde. Exatamente. Quando se tem maior incidência dos raios UVA e UVB, é uma maior produção, né? E quanto mais protegido a pele está, menor é esta produção, certo? Né? Então é importante uma exposição parcimoniosa ao sol para que a gente tenha o efeito benéfico dele, não tendo maléfico, porque do outro lado, a exposição excessiva ao sol sem proteção também é maléfica porque aumenta significativamente o risco de câncer de pele, né? O que a gente deve se preocupar também. Então, por isso que todo cuidado aí é pouco. Você está aí agora no verão, querendo ficar ali igual um camarão na praia. Então, não é bem assim. Além de cuidar da pele como seu principal, maior órgão aí do corpo humano, né? Você precisa também se proteger. Porque não adianta querer ter vitamina D de um lado e depois ter o câncer do outro, aí não vai resolver na dica de nada. Então, fica aí a dica para você. Agora, do corpo, por exemplo, a gente tem as partes que são naturalmente mais expostas. É necessário o corpo inteiro, uma exposição mais aberta ou assim, tomando por base ali o sol? Ou não necessariamente também, doutor? Não necessariamente, né?
Por exemplo, se a gente, uma exposição de corpo inteiro ao sol por um período curto, já faz a vitamina D que a gente precisa para uma semana inteira, né? Então, 20 minutos com exposição de braços, região de colo e face já é o bastante para a gente ter a produção de vitamina D adequada. Como a gente vive num país onde o período de insolação acontece durante quase todo o ano, né? No inverno, em algumas regiões um pouco mais baixo, mas na grande maioria do país, mesmo em períodos de inverno, a gente tem uma exposição adequada ao sol, né? E isso não seria um problema para a gente. Alguns países que têm um inverno mais rigoroso, que as pessoas não conseguem fazer essa exposição, algumas vezes até precisa de ações governamentais de reposição da vitamina D através da ingestão, né, a suplementação em alguns alimentos. Como que funciona, por exemplo, o sol interagindo ali, a luz solar, os raios UVB ali, interagindo com a nossa pele para essa produção de vitamina D? Assim, o senhor consegue nos dar esse panorama, o pessoal de casa entender esse processo? Tentando não ser muito complexo, né? A vitamina D é um hormônio derivado... Também o cara faz uma pergunta dessa aqui, precisava desenhar PowerPoint, vídeos e etc. Né? Mas a gente tenta fazer essa explicação. A vitamina D é um hormônio derivado do colesterol. Então, o hormônio esteroide, como alguns outros hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais são hormônios esteroides também, né? Então, ela é um hormônio esteroide. Na pele, através da ação da UVB, né, há uma reação que vai fazer a primeira ativação, né, formando uma substância que vai sofrer duas reações enzimáticas sequenciais, né, para que ela esteja, então, a vitamina D ativa propriamente dito, que vai ser aquela que vai ter essas ações finais da vitamina D, né? Ela faz ação no receptor em várias células do corpo. Na verdade, a maior parte das células do corpo tem receptor para vitamina D, o que levantou aí essa questão sobre quais são os efeitos e as múltiplas ações delas em vários órgãos e tecidos, né? E que são, na verdade, de maneira diferente. Ela tem ação diferente sobre concentração diferente em cada um dos tecidos. Muito bom. Doutor, daqui a pouco nós vamos ali ao nosso outro espaço ali, para o senhor nos mostrar também essa relação causa e efeito ali da falta, né, da vitamina D aí. Quando a gente para pensar também sobre a questão da suplementação, daquela que é a forma que a gente tem que ingerir ali a vitamina D. Ela produz, né, esse efeito, ela dá esse ganho desejado, tal qual seria por essa absorção do sol, ou pelo sol, ou o sol indiscutivelmente é a principal delas e está longe dessa suplementação? A vitamina D que é utilizada para suplementação, ela é equivalente àquela produzida de forma endógena. Então, isso é equivalente. Então, está equilibrado. O que há um debate intenso na ciência atualmente é qual o nível de vitamina D é o ideal, né? E qual é o nível que vai nos indicar a suplementação. Ou seja, é para todo mundo, né? Não necessariamente. Né? Quais são os níveis? Os níveis são iguais para todas as idades e fases da vida? Também provavelmente não. Então, nós temos as principais evidências e a principal atenção que a gente tem na vitamina D principalmente durante a gestação, a infância, né? E depois no idoso. Que são momentos onde a gente tem atividade importante de replicação celular, formação de esqueleto e também da proteção desse esqueleto contra a osteoporose. Então, são fases da vida que tem onde a vitamina D, por conta da questão óssea, né, e da ação sobre o esqueleto, ela tem maior relevância e muitas vezes tem a indicação da suplementação. Em outras fases da vida, existem algumas dúvidas desses benefícios e aí a gente vai discutir quando falar especificamente das ações em cada área. Então, vamos ali ao nosso outro espaço ali, doutor. Tomar a liberdade aqui de caminhar com o senhor aqui, por gentileza. Se o senhor quiser passar por trás da mesinha aqui, ó, aí nós vamos puxar essa mesinha aqui para frente. Isso, vai ficar bem ali do lado do nosso
corpo humano ali, ó. Isso, o pessoal aí, tá vendo? Esse aqui é o nosso, o Elbert, que é o nosso modelo aqui hoje, o nosso Elbert Unai Emery, esse cara aí que está ali no nosso flip chart ali. Doutor, aqui nós ilustramos para o pessoal de casa como das principais fontes de produção aí da vitamina D para nós. A primeira delas é o agente, né, que é o sol. Nós temos essa fonte quase que inesgotável aí, nós brasileiros podemos reclamar disso, não é verdade? Agora, por exemplo, aqui nós temos a ilustração por um atum. Quais são as outras formas e as fontes assim de vitamina D que também vêm pela ingestão, que se compatibilizam com essa forma endógena de produção? Bom, então o sol é o mais relevante de todos para nós por causa do nosso hábito alimentar. O que acontece? Os principais alimentos que contêm quantidades significativas de vitamina D, ou seja, que são capazes de nos dar um aporte de vitamina D diário adequado para a nossa necessidade, são principalmente os peixes de água fria. Tá? Então, salmão, atum, sardinha, né? E o óleo de fígado de bacalhau, né? Que a gente utilizava lá no século passado. É coisa do século passado. Aí a turma tomava esse negócio até para abrir o apetite, uns troços Exatamente, assim, né? Mas o óleo de fígado de bacalhau tem uma quantidade boa e era utilizado justamente para evitar raquitismo. Não, eu já sou depois dessa época. Eu já tenho um pedacinho assim, pessoal. Não é bom mas não, gente. O óleo de fígado de bacalhau era utilizado para criança para evitar raquitismo, que é uma doença da formação do esqueleto pela deficiência da vitamina D. Então era bem indicado realmente. E é importante a gente saber que o salmão tem que ser o salmão selvagem, porque ele sim tem uma quantidade boa de vitamina D. O criado em cativeiro, ele tem já uma quantidade de 1/3 do total de vitamina D, o que vai ter um valor para o aporte de vitamina D mais baixo, então. Esse que a gente consome aí no dia a dia, grande maioria de cativeiro. Esse aí é Nutella. O que serve é o que é o raiz mesmo, que é o selvagem. Exatamente. Então, também não é assim você comprar aí gado por lebre, senão vai ter problema. Então, está aqui exemplificando, aqui eu vou colocar assim, só para saber que é um atum. Alguns outros alimentos têm vitamina D, mas quantidade pequena. Ovo, leite, alguns cogumelos têm, na verdade, não a vitamina D animal, mas a vitamina D vegetal, que é o ergocalciferol, tem o mesmo efeito da vitamina D de produção de tecidos animais, então não tem problema o consumo. Mas a quantidade é pequena frente ao tanto que a gente consome no dia a dia, portanto, a gente mais depende do sol e, eventualmente, da suplementação. Dentro do processo ali, o senhor disse sobre alguns períodos, né? Algumas fases da nossa vida, especialmente ali na infância, aí depois ali para o período gestacional também, né? Necessariamente depois na velhice. Na fase gestacional, a importância da vitamina D, ela é grande, principalmente porque pensa o cuidado da mamãe como o cuidado do bebê e até na formação óssea também, não é? Exatamente. Então, tem todo um processo de formação, de replicação celular da formação da criança, né, cuja participação da vitamina D é fundamental. Então, bons níveis de vitamina D durante a gestação são importantes para o andamento. Né? Tem sido praxe a utilização de polivitamínicos na gestação, porque não é só a vitamina D fundamental desse processo, né, mas é de praxe a suplementação de polivitamínicos durante a gestação, o que tem contribuído muito para a redução de incidência de malformações, principalmente quando se começa no primeiro trimestre de gestação. Agora, doutor, quando o senhor disse ali anteriormente, falando sobre a questão em alguns países, eu imagino aqueles países nórdicos e tudo, que o governo precisa até de medidas públicas para o fornecimento dessa suplementação em vitamina D, em que caso se evidencia isso, especialmente em nível de curiosidade? Por exemplo, quando que o governo enxerga essa situação como uma questão até da saúde pública? Né? Quando se tem evidência de que esses níveis baixos podem estar relacionados a efeitos deletérios à saúde, a gente tem indicação. No Brasil, por exemplo,
a gente tem nos alimentos uma baixa concentração de iodo. Portanto, a gente faz a iodação do sal de cozinha para garantir a toda a população o aporte de iodo adequado. É a mesma situação para a vitamina D. Alguns países, por exemplo, suplementam o leite com vitamina D. Por força de lei mesmo. Sim. Né? E aí geralmente é feito isso para aqueles alimentos de consumo geral. Né? E Mas como é pequena quantidade, não tem risco, porque a gente deve salientar. Vitamina D, a gente não deve sair comprando e tomando, porque é uma vitamina que intoxica. Algumas vitaminas não intoxicam. A vitamina D pode gerar intoxicação. Aquela velha história, né? Os extremos são sempre perigosos. Exatamente. Né, então, vamos falar aqui agora sobre essa questão da relação causa e efeito da vitamina D no nosso corpo. Eu quero colocar aqui, deixe-me passar agora, eu vou passar aqui, ó, que aí eu vou falar. O sistema imune ele é mais geral, né? Então vamos colocar aqui, ó, para o pessoal de casa. Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui do lado, fazer bagunça aqui, gente. Fica ali daquele ladinho ali pra gente, aí, ó, porque aí o senhor vai falar, Fininho vai colocar o nosso Elbert, o Naemery aqui, né, para poder passar. Sistema imune. A vitamina D, ela tem uma ação sobre a expressão genética, né? Então, ela modula a atividade celular, né? E em vários tecidos, em vários órgãos. Né? No sistema imune, ela vai ajudar a fazer uma regulação de resposta imune, né? Tanto evitando excessiva, quanto também uma resposta imune baixa. Tá? Algumas doenças autoimunes podem estar relacionadas com uma baixa de vitamina D e alguns estudos já foram lançados na tentativa de provar que a vitamina D, sendo suplementada, e algumas vezes até em níveis mais altos, pode reduzir essa atividade imune. Para algumas, assim, nós temos hoje tratamentos, por exemplo, de análogos de vitamina D para doenças de pele, como a psoríase, né, que é um creme que é utilizado, é mais utilizado na área da dermatologia, né, mas é utilizado então nessas doenças de pele, né, então através de cremes. Né. Hoje a gente não tem uma suplementação indicada para prevenção de doenças infecciosas ou de doenças remediativa mesmo. A gente tem então uma compreensão fisiológica da ação, né? Mas ainda a gente precisa de mais dados para o efeito clínico. Então a gente deve dividir essa questão. Uma coisa é compreender como a coisa funciona. A outra coisa é transformar isso num tratamento, em farmacologia, né? Alguns níveis da vitamina D ainda não foram transformados em tratamento farmacológico, mas a compreensão fisiológica já é bastante ampla. Muito bom. Gente, estão ganhando uma aula aqui hoje, hein? Só de tudo um pouco. Doutor, vamos falar aqui sobre metabolismo ósseo. Bom, aí do metabolismo ósseo a gente já tem uma ampla gama de dados, tanto do processo fisiológico, a vitamina D, ela é responsável pela absorção intestinal de cálcio, que é um elemento fundamental para formar o osso, né, a matriz mineral do osso, né? E a gente tem dados também de que a suplementação de vitamina D, assim como o aporte adequado de cálcio, principalmente no idoso e na mulher na pós-menopausa, pode reduzir a incidência de fraturas, né? Fraturas patológicas, fraturas por osteoporose. Como a nossa população de idosos tem aumentado de maneira muito grande, né? A gente tem tido uma mudança desse padrão de composição etária da nossa população, essa parte da importância da vitamina D tem se tornado cada vez mais relevante na saúde pública, né? Então, a gente tem que, sim, ter uma atenção para isso. Do outro ponto, como eu já falei, na infância, né? Os pediatras sempre recomendam o banho de sol para as crianças, né, para a formação de vitamina D, né? Porque a falta de vitamina D na infância vai gerar uma alteração da formação do esqueleto, que a gente chama de raquitismo, tá? Quando os meninos lá na minha época, aquele menino está muito raquítico. Exatamente. E eu sempre tive esse corpanzil todo, doutor, aí eu pensava, você está muito raquítico. O raquitismo ele pode ser genético, né? Ele pode ter uma alteração genética de falta de ação da vitamina D, tá? Mas também ele tem uma parte ambiental, né? E essa a gente consegue, por ações, reduzir. Então,
parte de metabolismo ósseo, sem dúvida nenhuma, uma relevância fisiológica e clínica. Então, agora nós vamos falar sobre os benefícios, né, no sistema cardiovascular. A vitamina D tem receptor no coração, né? Então ela tem ação, ela faz modulação. E a gente tem estudos observacionais mostrando a relação de quem tem mais eventos cardiovasculares, infarto, derrame, geralmente tem tem baixa de vitamina D. Tá? Foi feita essa relação, né, entre a doença cardiovascular e os níveis de vitamina D, ou seja, quem tem mais infarto tem um nível mais baixo de vitamina D do que quem não tem. Contudo, alguns estudos, quando foram fazer o tratamento com vitamina D para prevenir a ocorrência de eventos cardiovasculares, isso não se mostrou verdade. Tão absoluto. Né? Não é uma verdade absoluta. É uma relação, mas não é uma relação causa-efeito. Ou seja, a baixa, talvez seja uma coincidência por hábitos. Ou seja, quem tem risco cardiovascular geralmente é mais sedentário. Quem é mais sedentário se expõe menos ao sol e, portanto, a vitamina D pode ser um pouquinho mais baixa. Ou então seja, a gente aquela tem questão outras meio questões. paralela, Exatamente. Não sequente, né? Muito bom, gente. Sensacional, viu, doutor Paulo Miranda, que está aqui, Paulo Augusto Miranda. Sistema nervoso central. Vou colocar aqui assim também para ficar bem destacado aqui, perto do nosso Elbert Emery aí. Da mesma forma, existem receptores de vitamina D no sistema nervoso central, como quase todo o corpo. Alguns estudos têm relacionado, por exemplo, um estudo recente, publicado ainda no mês passado, mostrou uma relação, por exemplo, entre níveis baixos de vitamina D e desenvolvimento de depressão. Tá? Ou seja, aquelas pessoas que no início do acompanhamento tinham a vitamina D mais baixa, ao longo do acompanhamento de 2 e 4 anos, tiveram um risco maior de diagnóstico de depressão. Mais uma vez, é uma relação que pode ser coincidência por conta de hábitos, por conta de várias questões, né? Mas ainda não temos, existe uma falta ainda do estudo para comprovação. Ou seja, se a gente pega uma pessoa com níveis baixos de vitamina D e faz um tratamento com a reposição da vitamina D, a gente vai fazer com que ela tenha menor incidência de diagnóstico de depressão? A gente não sabe ainda, esse estudo ainda não foi feito e ele é necessário para que a gente possa pensar nela como um tratamento preventivo para a depressão, que é um grande mal da sociedade atual e nos preocupa a todos. Importantíssimo. E agora, sobre esse tema aqui, vou colocar aqui, tem associação com algumas doenças. Algumas aí já citadas e outras também só falar para a gente. A gente tem associação de níveis baixos de vitamina D com diabetes. A vitamina D ela age modulando secreção de insulina também e também sob resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que vai fazer a regulação do uso da glicose em vários tecidos do corpo. E, portanto, esta ação da vitamina D ela é fundamental. Mais uma vez, estudos, apesar dessa correlação fisiológica, dessa ação fundamental fisiológica, os estudos que trataram pacientes com pré-diabetes, ou seja, que tinham alterações pequenas da glicose, para tentar evitar que eles se evoluíssem com diabetes, não se mostraram eficazes. Portanto, existe uma relação fisiológica sem uma implicação clínica. A mesma coisa para a obesidade e a mesma coisa para alguns tipos de câncer. Então, a gente, infelizmente, quando a gente tem resultado negativo desse jeito, a gente fica triste, na verdade, porque seria uma terapia barata, fácil de acesso a todos, para a gente reduzir a ocorrência dessas doenças. Contudo, a gente tem as relações causais, as relações em estudos observacionais, mas a relação de causa e efeito ainda não foi provado. Têm sido desenvolvidos alguns análogos de vitamina D, que têm ação específica sobre receptores de tecidos específicos, como é o caso
do que é utilizado o creme para a pele, no na caso ali psoríase. das doenças, né? Então, é possível que no futuro, a gente mexendo um pouquinho na molécula, a gente consiga este efeito. Mas chama atenção. Tem sido propagado em internet e até divulgado por alguns médicos ou outros profissionais de saúde que a gente deve manter níveis muito altos de vitamina D para que seja compensado e para que esse efeito seja conseguido, né? Lembro que isso é uma ação perigosa, porque a vitamina D, em níveis muito elevados, ela intoxica. A intoxicação é grave. Aumento do nível de cálcio, redução de função do rim, né, e até risco de morte. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande, não buscando tratamentos que não são comprovados do ponto de vista científico, que podem trazer mais prejuízo do que benefício. Então, a gente tem que ficar atento nem ir para a isso. aquela corrida louca ali à farmácia para se intoxicar com a vitamina D, achando que isso vai resolver o problema futuro. Você pode estar causando um problema agora no presente, que pode comprometer tudo lá na frente, né? Lá no futuro. A avaliação da vitamina D ela vai sempre depender de vários fatores, né? Então, uma boa anamnese, uma boa conversa. Se você já me conta que a sua exposição solar é adequada, eu não tenho por que achar que você vai ter baixa, né? Se na avaliação clínica da pessoa se entenda que há um risco para essa deficiência ou para níveis muito baixos, vale a dosagem e aí uma avaliação também compartilhada com a pessoa de mudanças de hábitos para que se tenha um aporte natural da vitamina D e, se necessário for, então a sua suplementação ou reposição e é assim que a gente deve fazer com todas as áreas da saúde, né? Sempre não buscando uma solução milagrosa, mas sim fazendo um conjunto de ações que vão trazer ganho de saúde geral. Uma educação, né? Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.